31 de dezembro, finalizando 2025, vou trazer para você a retrospectiva do que aconteceu de mais importante no agronegócio deste ano tão desafiador. Vou começar com a notícia que a Forbes publicou, a matéria que ela publicou agora, 12 horas atrás, e vou passar a nossa retrospectiva com os números que a gente já apresentou, e depois vou fazer no final uma análise de um CEO de uma grande empresa do agro para os desafios que estão por vir. Então, se isso te interessa, se isso é importante para você, fica com a gente aqui até o final, que você vai gostar muito desse conteúdo. Antes de começar o vídeo, eu vou passar para o Pedro Avelino, fazer as honras da casa e volto rapidinho. Fica com a gente. Aí, pessoal, é menos que 30 segundos, é rapidinho. Eu só vim falar aqui para vocês que nós somos um escritório voltado ao produtor rural, criado e dedicado ao produtor rural e aos investidores do agronegócio. E aqui, além de serviços jurídicos, a gente também te ensina como você pode se proteger das dívidas no agronegócio, por meio de gestão de documentos e estratégias para blindar e reestruturar a sua próxima safra, que sempre vai ser a mais segura. E agora, fique com a notícia aí do Brunão. Muito obrigado, Pedro. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do quadro Seu Direito no Agro, aqui no canal Rocha Mazo no YouTube. É sempre um prazer estar com você. 31 de dezembro, você deve estar se preparando para a virada do ano. Ou está vendo esse vídeo depois da virada do ano, porque ele está sendo publicado hoje, 31 de dezembro. Então foi um ano extremamente desafiador para o agronegócio, um ano extremamente desafiador para a economia, e nós vamos trazer aqui, para fechar esse primeiro ano do nosso canal, a retrospectiva daquilo que a gente já falou ao longo de mais de 80 vídeos que nós temos aqui no canal, e também daquilo que grandes veículos que analisam agro, que analisam economia, publicaram nas últimas horas. Então eu gostaria de pedir para o Pedro, primeiro, trazer para você a retrospectiva do Brasil 2025 da Forbes Agro, que foi publicada neste... Na verdade, foi dia 30 que foi publicada essa matéria, hoje é dia 31, tá? Então, o Agro Brasil, produção recorde, expansão de mercados e avanço tecnológico. Vamos ver o que a Forbes preparou? Eu vou passar para você rapidamente e depois vou entrar na nossa retrospectiva, que é um pouco mais ampla, vai um pouco além. Então, primeiro ponto aqui, os 10 pilares, né, publicados. Pode descer, Pedro. O agronegócio brasileiro encerra 2025 com os indicadores. Vamos ver os 10 pilares aqui. Então, safra de grãos, o marco de 354,7 milhões de toneladas. 12º levantamento da Conab apontou essa safra recorde, né, sendo 177,6 milhões de toneladas de soja e o milho 119,8 milhões de toneladas impulsionadas pela segunda safra, e isso é um recorde de produção que vem sendo batido ano a ano. Diplomacia comercial, 211 novos mercados abertos em 56 países. O Ministério da Agricultura registrou a abertura de 211 novos mercados, ou seja, o Brasil está cada vez mais globalizado no agro, com a sua presença em mais mercados, em mais países, em mais localidades, o que mostra a nossa expansão. Hegemonia na proteína bovina, rebanho de 238,1 milhões de cabeças, dados do IBGE, o maior rebanho da história do Brasil, né? E hoje nós somos, né, como já falamos aqui em alguns vídeos, o maior produtor e exportador de carne bovina do mundo, superando inclusive os Estados Unidos em eficiência de abate, né? A gente já colocou aqui inclusive que a maior empresa do mundo, a JBS de proteína animal, hoje também domina grande parte do mercado americano. Impacto estrutural no PIB, participação de 29,4%, ou seja, o Brasil tem um agronegócio que é responsável praticamente por 30% do seu produto interno bruto, dados também da CNA, fechando 2025 com alta acumulada de 8,5%, garantindo esta fatia gigantesca do mercado nacional. Matriz energética, implementação do E30 e demanda de etanol, né? A gasolina com 30% de etanol, nós falamos aqui, tem vários vídeos falando disso, de biocombustível, de biodiesel, de etanol, produção, tudo isso aí, se você quiser saber,
detalhe está lá. Incremento de demanda de 2,4 bilhões de litros de etanol por ano. Isso vem ali da lei do combustível do futuro e hoje a gente verificou um ano onde isso aconteceu e a tendência é a cada ano aumentar o consumo de biocombustíveis. Valor bruto da produção, VBP, 1,409 trilhão de reais, né? O faturamento bruto das atividades agropecuárias atingiu esse número, segundo a Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. Lavouras registraram 965 bilhões, com alta de 10,6%, enquanto a pecuária representou 444 bilhões, impulsionado pela recuperação do preço do boi, né? Do boi e do porco, né? Nós temos também uma grande participação em suínos e também em aves, né? Insumos e recuperação de solos, consumo de 35 milhões de toneladas, né? Nós temos aqui um avanço no consumo dos insumos, né? Nós temos aí uma política de nacionalização dos insumos para depender menos de importação e também nós temos, né, o plano ABC+, que financiou a recuperação de áreas degradadas. Também fizemos um vídeo, né, Pedro, falando sobre esse assunto, qual é a ideia de aumentar a produção, aumentar a produtividade, sem desmatamento, utilizando-se de áreas degradadas através desse impulsionamento. Mercado de capitais, 1 trilhão de crédito privado, ou seja, praticamente 2 planos safras, né? Volumes captados em LCAs e CPRs ultrapassou 1 trilhão em estoque. Dados monitorados pelo Banco Central e pela B3 indicam que o mercado de privado já financia 40% da necessidade de custeio e investimento da safra, o que deve crescer nos próximos anos. Tem um vídeo de CPR, se o pessoal quiser. Temos um vídeo falando de CPR, temos um vídeo falando de mercado de capitais, temos um vídeo falando das fontes de financiamento privadas do capital. Veja como tudo isso que a gente está trazendo aqui é só para dizer para você que a gente estuda cada um desses assuntos e a Forbes, graças a Deus e graças aos nossos estudos, está endossando tudo que a gente fez nesse primeiro ano do canal, né? A diversificação, crescimento de 135,4% da exportação de ovos, né? Também a Associação Brasileira de Proteína Animal deu esse número, é interessantíssimo, né? Nós estamos aqui no interior de São Paulo, Bastos é uma cidade de grande produção de ovos, tem uma amiga de lá que faz pós-graduação comigo, o setor vem crescendo bastante. E a digitalização, a eficiência com o ZARC e a zoneamento agrícola de risco climático, o ZARC também falamos dele quando a gente falou de seguro, quando a gente falou de tomada de recursos, de custeio, cada vez mais vai ser utilizado, colocando aqui 90% de propriedades tecnificadas, uso de modelos de IA, reduzindo a sinistralidade agrícola em 15%. Sinistralidade é o grau de perdas aí de áreas seguradas, né? Otimizando a aplicação de recursos rurais. Inclusive o vídeo da obrigatoriedade do seguro, né? Nós publicamos na sexta-feira, tá lá explicando o que pode acontecer e que está no viés de acontecer. Então esses aqui são os dados que a Forbes trouxe e eu vou agora pedir para o Pedro colocar a nossa retrospectiva para trazer para você, né? Como foi o agronegócio 2025, tudo aquilo que a gente falou aqui para você, né? Nós estamos com o escritório fechado, né? Então o nosso time está de férias, então sobrou eu, o Pedro, o Lucas que está trabalhando ali e o Dr. Pedro Rocha também que está gravando aqui, mas o time está de férias, então nós aproveitamos para usar IA para fazer a nossa apresentação aqui, né? Então a retrospectiva, pode descer, Pedro? O que foi o ano do agro em 2025, né? Foi um ano de contraste brutal, né? Produção recorde, como você acabou de ver aí na matéria da Forbes, juros muito altos, Selic chegou a 15% a partir de junho, né? E se manteve, né? Apertando caixa, alongamentos e risco de crédito. O Plano Safra teve uma execução relevante em 24, 25, só que agora teve um arranque mais travado no início, né, do ano do Plano Safra 25, 26, ainda longe do total programado. Nós temos ali alguns números, né? Commodities em quedas e pressionados, sobretudo a soja, né? Com uma média real mais baixa desde 2019. Né? No final do vídeo nós vamos falar sobre isso também na outra matéria que nós vamos analisar, fica aí para entender. Açúcar também caiu bastante, milho, né? Crise de crédito, né? O Banco do Brasil, sistema inadimplência, recuperações judiciais explodindo, o Banco do Brasil revisou o seu guidance, citando defaults no agro, uma série de coisas que a gente também analisou, tem vários vídeos aí falando sobre isso. E a geopolítica, né? Não podemos deixar de lembrar Trump e as suas tarifas, né? O baseline das tarifas,
Tarifaço Brasil e a revogação parcial que aconteceu, tudo isso que mexeu demais com o nosso Agro 2025, né? E não podia deixar de trazer quais foram as fontes, né? Como a gente está falando de retrospectiva, a gente já trouxe muitas fontes para vocês confiáveis. Eu usei aqui a Conab, o Banco Central, a CPE, a Exalc, a CNA e a Serasa como núcleo duro dessa análise. Quais os números que eles compilaram do ano? Que, na verdade, são os números que a economia se indexa para traçar as suas diretrizes para o ano que vem. Então, vamos lá. Linha do tempo, né? Janeiro, abertura do ano com juros altos e um setup externo, né? Posse de Donald Trump nos Estados Unidos, já com algumas promessas, né? Aí, em fevereiro, março, os juros apertam, né? O Banco Central em março eleva a Selic para 14,25. Em abril, as tarifas dos Estados Unidos e a volatilidade global, guerras, tudo que a gente acompanhou, né? O Trump anuncia o pacote amplo, baseline de 10% e escalada contra países como a China. Em 3 de abril, a Reuters já publica que o Brasil fica com 10% já na leva inicial de tarifas, né? Foi do ruim absoluto, potencialmente menos ruins, conforme os pares. Isso em abril era ali um momento até de comemorar, olha, o Trump tá chegando aí, colocando tarifa, nós ficamos só com 10%, né? Já em junho, o Banco Central sobe a Selic a 15%, sinaliza uma pausa muito prolongada, né? Ficamos 6 meses aí com isso, né? Custo do dinheiro, rolagens, tudo isso sofreu uma pressão enorme dessa taxa de juros que coincidiu justamente com o início do Plano Safra 25-26. Julho de 2025, tarifaço Brasil mais risco exportador. Em 10/7 vem aquela notícia bombástica. Trump fala em tarifa de 50% sobre os produtos do Brasil, a ameaça se torna real. Em 30/7, né, sai aí o ato 14323, adicional de 40% sobre certos produtos brasileiros, representando taxas de 50%, com algumas exceções. E a data efetiva do pacote, 6/8, conforme publicado pela Reuters, né? Em agosto começa a quebrar o termômetro, né? Em 15/8, o CEO do Banco do Brasil reconhece os defaults recordes no agronegócio, soja, milho, pecuária, centro-oeste e sul, toda aquela análise que a gente fez ampla do Banco do Brasil e os seus números, e diz que o cenário ficou pior do que o mais pessimista, né? E de fato foi muito ruim. Em setembro, lado bom, recorde absoluto de produção, a Conab começa a divulgar os números que a gente acabou de ver, de safra recorde. 2020, em outubro, né, a negociação lá, tem lá a Assembleia da ONU, onde tem aquele encontro Trump e Lula, né, aquela, olha, esse cara é gente boa, e começa aquela história toda. Casa Branca registra a chamada Trump e Lula para início de negociações. Novembro, Banco do Brasil estoura no resultado e tarifaço recua parcialmente, né? Em 12/11, a Reuters divulga que o Banco do Brasil corta a projeção de lucro para 2025, citando os defaults de agricultores, inadimplência no agro e forte custo do crédito projetado em aumento, né? Em 13/11, em ordem dos Estados Unidos torna efetiva a retirada adicional dos 40% de certos produtos agrícolas, o marco operacional da revogação parcial. 20/11, a Casa Branca, o Modifying the Scope of Tariffs of Brazil é publicado, né? A modificação do escopo das tarifas ao Brasil, removendo outros ainda produtos lá com um novo refund. E no mesmo dia, CNN Brasil lista exemplos do agro beneficiados: carne bovina, café, frutas, conforme a matéria que a gente já colocou na base de dados dos outros vídeos, né? E agora, em dezembro, fechamento do ano, balanços setoriais e a crise das recuperações judiciais. 16 de dezembro, Serasa Experian divulga o número de 628 pedidos de recuperação judicial do agro no terceiro trimestre. Nós também analisamos isso no vídeo que nós falamos sobre o Banco do Brasil. E agora, dia 23 a 26, o CPE solta a Retro 2025, né? Oferta global recorde de soja, tensões comerciais e médias baixas, como a gente colocou. O açúcar começou alto, o indicador entrou em trajetória de queda, 24% de queda no preço do açúcar no mercado internacional. E o milho, mesmo com colheita recorde, o agro, o retrospecto aponta para uma sustentação e força relativa nos preços, né? Então, olha, a timeline foi essa aí, com muita coisa acontecendo, né? E podemos passar, Pedro? No eixo a eixo com números, né? Produção agropecuária, né? A gente viu aí os grãos recorde. Em 2025, o Brasil viveu o paradoxo, recorde histórico de safra e, ao mesmo tempo, recorde de estresse financeiro no campo, né? No outro eixo, juros e impacto no agro. Selic a 15%,
Um efeito prático, crédito mais caro, mais exigência de garantia, alongamento de renegociações, pressões de fornecedores, aumento de recuperação judicial, apesar das duas medidas provisórias, a 1314 e a 1328, que a gente fala também, e ainda não sentimos os efeitos da 1328, que ela é de 16 de dezembro, entramos na época de festas, vamos ver como é que fica em janeiro. Plano Safra, execução 2024-25 e arranque, né? A gente colocou aqui os números, a programação final de crédito rural de 507 bilhões, as concessões de 369 bilhões, e foi executado aproximadamente 72,8% do Plano Safra 24-25. Então, sobrou dinheiro porque o agricultor, a agricultora, o produtor e a produtora não quiseram tomar esse recurso porque está muito caro, né? A programação final, 516 bilhões para o Plano Safra atual, uma aplicação até agora de 201, né? Apenas 39%, né? O crédito rolou em 24-25, mas em 25-26 o começo foi mais seletivo, menos apetite e mais pente fino, né? Aí a posse do Trump, o tarifaço, tudo que a gente já falou, também está num eixo aí. A desvalorização e pressão das commodities, né? A gente já falou da soja, do açúcar e do contexto global com guerras, guerra comercial, recordes que moldaram o ano, excesso de oferta derrubou preços, pano de fundo para grãos. Vou te chamar de novo, presta atenção. No final, o CEO da Celeris, que é uma das maiores consultorias do Brasil, faz uma análise sobre isso aqui, eu gostaria que você ficasse para você entender. Né? E a questão também do Banco do Brasil, que a gente já apontou em vários vídeos, né? Setores que se recuperaram em 2025, a boa notícia, né? Pecuária de corte, recordes e menos volatilidade, né? Frangos e ovos, mesmo com a questão da gripe aviária, o número foi bom, o CPE apontou resiliência e recorde de produção e exportação de ovos, como você viu, e suínos também tem uma demanda aquecida sustentando preços. E os setores que sofreram, né? Os grãos com as margens de preço, né, e o custo operacional, suco energético, deterioração financeira em players grandes, como a gente falou da Raízen, né, que inclusive Raízen e Cosan estão sendo monitoradas aí pelo JP Morgan, Banco Central, uma série de coisas, e o crédito rural, a escalada de inadimplência em linhas e taxas de mercado, né. E perspectivas para 2026, produção brasileira em números e produtividade, né. A base mais oficial para 2026 é a safra 25 e 26, que atravessa o ano, né? A Conab, no segundo levantamento, projeta uma produção total de grãos de 354,8 milhões de toneladas. Eu acredito que vai ser um pouco maior, a meta é 400, vamos ver, depende muito de clima. O primeiro levantamento apontava uma grandeza semelhante e detalhava a dinâmica diária de produtividade. A soja, 25 e 26, 177 milhões. O milho também com uma produção de 141, e a segunda safra pode ter crédito de produtividade, apesar da área maior. Essas são as perspectivas, né? E a leitura prática, né? Volume de produção tende a permanecer muito alto, produtividade pode normalizar, né, de acordo com esse ano excepcional de 24 e 25, e o risco climático fica mais determinante para mar, especialmente milho de segunda safra. Vamos ver como vai ser. Se vai ter El Niño, se vai ter Laninha, como é que vai ser o clima em 2026. Sei que na nossa região aqui nós estamos enfrentando uma onda de calor de 39, 40, 41 graus há 2 semanas já, né, Pedro? Assim, tá insuportável, né? Recuperação ou não dos preços das principais commodities em 2026. Cenário base, recuperação. 25 fechou com pressão em preço em alguns mercados-chave, né, como soja, etc. 2026, relatório de perspectivas do Rabobank, que é um dos maiores bancos do agro do mundo, apontam margens comprimidas e volatilidade em várias cadeias, com preço mais dependente de clima, câmbio e política comercial. Em proteínas, o CPE publicou um panorama pecuário de 25 e 26, justamente para orientar estratégicas, mercados mais consumos e insumos, sinalizando que deve ser um ano de gestão fina de margem. Por quê? Porque o valor já está estabilizado, foi um bom valor. Agora é gestão de margem, ou seja, gestão, administração, tecnologia e cada vez melhorias na gestão das empresas rurais, do empresário, da empresária rural. Tradução para o mercado: grão, soja, milho e trigo. Tendência de preço travado por oferta grande, a menos que o clima e o comércio internacional mudem fortemente o balanço. Açúcar e etanol, entre 2026 após ajuste de 25, tendência é mais volatilidade e atenção ao mix e ao petróleo. O Rabobank trata o bloco de cana, açúcar e etanol com perspectivas de 2026 no mesmo cenário de 25. E o cenário de gestão de custo e demanda externa com ênfase em sanidade, ração e câmbio para as proteínas, né? Selic, câmbio, dólar e euro, o que esperar, né? Aí também não queremos entrar muito nisso, é só para balizar, né? Saiu até uma matéria dizendo que o boletim Focus,
que é a reunião de todas as análises bancárias do Brasil, não serviu de base em 2025, porque ele errou muito. E você imagina, são os maiores economistas do Brasil e do mundo, eles erraram. Nós não vamos ter a pretensão aqui de cravar nada, mas é para contextualizar, né? A Selic, o mercado Boletim Fox vem travando o Selic 12,25 ao final do ano que vem, né? Então vai cair um pouco. O câmbio vem trabalhando com um câmbio de 5,50, basicamente é o que está hoje, né? Um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. O euro é de 6,50, mais ou menos a mesma coisa, né? E se a Selic cai para aproximadamente 12%, melhora o ar de crédito, mas não volta o dinheiro barato. O câmbio segue sensível, especialmente tarifas, mais eleição e fiscal, né? A questão brasileira. Tarifas externas impactam em 2026, né? A CNA estima que o tarifaço pode tirar 2,7 bilhões do agro brasileiro em 2026, e o governo já estimou o impacto magro agregado modesto, mas reconhecendo que efeitos colaterais de confiança, volatilidade de crédito podem amplificar os danos. O que muda na prática para 2026? Mapear produto a produto, se está em lista de exceção, isenção ou não, carne, café, etc., mas não é blindagem eterna. Redobrar estratégia comercial, diversificação de destinos, prazos, incoterms, hedges de margem, como a gente já analisou em vários vídeos aqui também, né? Preço e custo de produção nas cadeias mais importantes. Mensagem central: margem é gestão de custo mais gestão de risco. Tá vendo quanta palavra gestão saiu na retrospectiva? É administrar a própria fazenda como uma empresa, né? Fontes estruturantes, Conab, né? Com o sistema de custo de produção, que você pode ter acesso, nós já demos o link num vídeo. O CPEA, né? Da CPEA USP, né? Da Exalc também traça lá o panorama. Os drivers de custos, né? Fertilizantes defensivos que são extremamente correlacionados a dólar e frete. Diesel e logística, os biocombustíveis também impactando isso. Juros de capital e carregamento de estoque, com a Selic ainda alta, a própria Conab pesa inclusive no ritmo de investimento. Então preste bem atenção nisso aqui, produtor e produtora rural. Se preço não reage, ganha quem baixa o custo por unidade. Reais por hectare vira reais por saca, reais por arroba e gestão de insumos, janela de compra e pacote tecnológico calibrado. Essa é a nossa mensagem. Lembrando também que nós vamos entrar num ano de eleição no Brasil em 2026 e os impactos que isso tem diretamente, né? É um fato político, é uma eleição geral, presidente, governadores e congresso. O mercado já vem avisando, câmbio em ano eleitoral é difícil de projetar, né? Fala pública, né? Isso não precisa nem dizer. Efeitos típicos no agronegócio, mais volatilidade de câmbio, muda a competitividade. Ruído regulatório fiscal posterga investimento, porque não sabe quem que vai ser eleito, como é que vai ser daí para frente. E uma disputa narrativa sobre crédito, seguro, subsídio, política de preços, relações comerciais, que nós vamos ver as propostas dos candidatos. Então, para fechar, estruturação e profissionalização com reforma tributária, mais incerteza e o ponto de virada de 2026. Aqui é onde o produtor precisa entender que vai precisar de ajuda jurídica e contábil, que é a chave mestra para entrar num ano que começa a reforma tributária. Então, a tese para 2026, com margens pressionadas, crédito seletivo e riscos externos, a diferença para sobreviver e crescer passa por governança e gestão. Custo por talhão e lote, centro de custo real, indicadores, produtividade, custo por unidade e margem por canal, gestão tributária e contratual, cadeias de contratos e compliance fiscal e gestão de risco, hedge, seguro, diversificação, cláusula de força maior, gatilhos de renegociação. É isso que precisa projetar para 2026. Então essa foi a retrospectiva, tudo que foi falado aqui, tudo que aconteceu. Agora eu vou pedir para o Pedro colocar lá a matéria da AgFeed, do Anderson Galvão, da Celeris, né? Que eu quero só trazer aqui, ó, ele fala, ó, dá detalhes sobre a queda da margem EBITDA dos produtores de grãos na safra atual. O que é EBITDA, né? É a forma de analisar o resultado, quanto que foi o resultado antes de juros e impostos, né? O que a atividade deu antes de pagar os juros e os impostos. Isso está cada vez mais pressionado, está cada vez mais achatado e faz previsões otimistas para o milho, que terá maior contribuição que a soja na renda do agricultor. Vamos ver o que ele fala aqui embaixo, Pedro, para a gente fechar o nosso vídeo de retrospectiva. A Celeris... Deu uma babadinha aqui. Ela já tem mais de 20 anos de mercado, né? E ela traz uma fotografia, né, do que acontece, né? Então ele está dizendo aqui, o Anderson, eu acho que nós ainda estamos no meio de um ciclo de baixa de commodities agrícolas. Se tudo se mantiver constante, a gente pode ter pelo menos de 3 a 4 anos pela frente de preços ainda baixos. Então veja, você viu lá que nós estamos com o preço da soja menor preço desde 2019.
Preço do milho também caiu de 80, 90 para 60, 60 e pouco, né? Grande parte está sendo absorvida pelo etanol de milho, mas também teve uma superprodução. Por que ele fala que o milho pode dar mais resultado? Porque a soja já está baixa e tende a ficar baixa, né? E na opinião dele, o cenário atual não é muito diferente do que ocorreu entre 2012 e 2020, que foram 8 anos de preços baixos. No período entre 2020 e o começo de 2023, o produtor de soja cresceu muito, com margem em torno de 60%, fazendo com que o bom resultado fosse visto também nos outros elos da cadeia, inclusive no distribuidor de insumos. Numa escala global, essas margens elevadas foram um convite ao aumento de capacidade instalada. O que é capacidade instalada? O produtor investiu, ampliou as áreas de produção, comprou maquinário e produziu mais porque o preço estava bom. O que aconteceu? Demanda instalada muito grande, o mercado não está absorvendo. Esse aumento de capacidade teria sido visto nas indústrias fertilizantes, defensivos e máquinas, até por parte do agricultor. Aspas. Então, é necessário um período de margens ruins ou talvez negativas por muito tempo, para que a demanda cresça de forma discreta e constante, absorva esse excesso de capacidade instalada. Isso não é exclusivo na agricultura, ocorre no mercado de carro elétrico, por exemplo. A China tem capacidade instalada de carro elétrico para produzir em 1 ano o que o mundo consome em 3 anos. Então veja como é oferta e demanda, né? Ele também afirma, se de fato tivesse uma crise verdadeira, a área plantada de soja tinha que cair, a área de milho tinha que cair. Ou seja, tudo que cresceu não dá para absorver, produz mais do que consome, né? E os dados principais mostram isso, tá? Então, eu só queria trazer isso aqui como perspectiva. Olha, você que está no ramo de grãos, a tendência não é boa de preço. Produtividade e gestão de custo é muito importante. Então, eu gostaria de me despedir em nome do Pedro Avelino, do Lucas Avelino, do Pedro Rocha, da Beatriz, da doutora Rose Gazeta, do doutor Pedro Tamacia, do Leandro, de todo o nosso time. Agradecer você que se inscreveu no nosso canal, que acompanhou os nossos conteúdos, que entrou em contato conosco, né, Pedro? Nós atendemos gente do Brasil inteiro no primeiro ano, foi super interessante, muito legal, né? Consultamos pessoas, fomos contratados por pessoas e estamos aqui fazendo esse último vídeo para agradecer você, desejar a você, produtor e produtora rural. Nós vamos continuar dizendo produtor e produtora rural e seja bem-vindo e seja bem-vinda, porque você pode não entender, mas tem muita agricultora e muita produtora rural que pode contar histórias muito diferentes. Não são só as esposas dos produtores, não são só as filhas dos produtores, são as herdeiras dos produtores, são aquelas que produzem também sozinhas. Então, aqui na Rocha Mazo, nós gostamos de trazer tanto o produtor quanto a produtora para nos ouvir. Então, muito obrigado. Fiquem com Deus, aproveitem o Réveillon, aproveitem o primeiro dia de ano, aprecie sem moderação, porque esse ano foi um ano desafiador para todos nós. Muito obrigado, vejo você o ano que vem. Se inscreva no canal, se gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seu joinha, compartilhe o vídeo, dá uma hypada, siga as nossas redes sociais e precisando de qualquer coisa, entre em contato conosco, em regime de plantão no recesso, a gente também atende. Beleza? Um grande abraço do time Rocha Mazo para você, produtor, produtora rural e todo mundo que gosta de agronegócio. Valeu!